Glória a Deus. Boa tarde. Estou muito feliz, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que você se sentou, mas se você puder, fique em pé só mais um pouquinho. Somos uma igreja que também faz ginástica, gente. E eu quero orar junto com vocês. Feche os teus olhos, por gentileza. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Obrigado pelo mover que o Senhor já derramou sobre este lugar. Senhor, obrigado por esse tempo de adoração, onde nós podemos entregar a Ti através de canções, rasgar o nosso coração na tua presença, declarar o nosso amor, a nossa devoção, o nosso temor ao Senhor. Mas, Senhor, nós pedimos, intensifica ainda mais a tua presença neste lugar. Espírito Santo, toca cada mente, cada coração. Senhor, que nós estejamos completamente sensíveis à tua voz. Senhor, que privilégio que nós temos de estar aqui. Privilégio de poder ter liberdade, Senhor, de erguer os nossos braços em adoração, prostrar os nossos joelhos, soltar a nossa voz, enquanto tantos lugares estão, Senhor, com perseguições, vidas sendo ceifadas, Deus, por conta de perseguições, e nós temos a liberdade de estar aqui em Belém, adorando o Senhor. Senhor, eu oro que ainda haja mais desse posicionamento sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor encontre em nós aquilo que o Senhor tem buscado, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós te amamos, nós te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. E antes de você se assentar, dá um abraço aí, quem vai pagar o café para você depois do intervalo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bem, nós somos da Zion Church lá de Maceió. Eu sou pastor da Zion Church Maceió. Vinícius é presbítero, faz parte da nossa liderança, lidera lá os jovens e lidera também a Alto Monte, que é o nosso ministério de louvor e adoração. Então, quando nós estivemos com o pastor Felipe lá no Supra-Sumo e ele nos fez o convite para esta conferência, e quando ele falou o nome da igreja, eu falei, já estamos em casa já, né? Porque esse aqui é Alto Monte, o nosso ministério de louvor e adoração chama-se Alto Monte. Então, a gente já sentiu ali que o Senhor já estava conectando todas as coisas. O Vinícius também, ele faz parte do Dunamis Music, então também viaja ministrando louvor e adoração, pregando. Então é muito especial poder estar também com ele aqui e poder ver aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Quando começou o culto, sabe, eu já olhei para o pastor Felipe e falei, já está emocionado ali, já estava chorando, porque eu não sei se você reparou, estava passando ali a história de vocês, 3 anos, sabe, e algo que às vezes a gente vai deixando com que os anos parece que passem de uma forma como as coisas se tornam comuns, mas estar neste lugar é um lugar de celebração. Você crê nisso? Porque mostrou ali que começou dentro de um apartamento ou uma casa, e de repente foi para um outro salão, e aí foi para um lugar, e agora vocês estão nesse lugar 3 anos, 3 anos onde o Senhor tem trazido crescimento. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. E sabe, 3 anos tem algo muito poderoso, porque Jesus, ele, depois de 30 anos, os 3 últimos anos da vida de Jesus foram completamente poderosos, impactantes e decisivos para o reino de Deus ser estabelecido. Então 3 anos é algo muito poderoso, e talvez a gente vai olhando e pensando, somos apenas mais uma igreja dentro de Belém. Não, é uma igreja que em 3 anos também tem feito coisas poderosas. Você crê nisso? Sabe, ele estava mostrando para a gente um pouco do que
Deus tem feito, porque eu creio que são tantas coisas, não deu tempo de compartilhar tudo, mas Ele começou a mostrar um pouquinho aqui. Eu vi as flautas, né, eu vi aqui algumas coisas de instrumento, e eu faço parte também da Alto Monte, eu também faço parte do Louvor e Adoração, e Ele falou: aqui é um lugar onde nós ensinamos as pessoas a tocar os instrumentos, mas na verdade é um lugar que está preparando pessoas para serem adoradores. E uma das coisas que nós nunca vamos conseguir é mensurar os lugares que essas pessoas que estão sendo preparadas e geradas, assim como você, o alcance que isso trará para o reino de Deus. E às vezes a gente deixa de celebrar. Então são 3 anos onde pessoas estão sendo preparadas e capacitadas para daqui alguns anos, essas pessoas estão sendo uma voz para a nossa cidade, está sendo uma voz para a nossa nação, uma voz que vai surgir dentro das crianças, dentro dos adolescentes, dos jovens, nós dentro da nossa faixa etária, sendo uma voz. Você crê nisso? Então nós precisamos celebrar mais os feitos do Senhor, não é verdade? Sabe, eu acho que a gente tem que pedir para Ele. Você tem que sair daqui falando: pastor, me passa esse vídeo, eu quero ter esse vídeo, porque eu quero poder assistir esse vídeo na minha casa, eu quero mostrar para a minha família, eu quero testemunhar aonde o Senhor nos estabeleceu no início, e onde o Senhor tem nos colocado, porque daqui mais 3 anos, vocês vão olhar para trás e vocês vão falar: olha só como nós perseveramos, como nós prevalecemos, como nós permanecemos, e olha onde o Senhor tem nos colocado. Sabe, isso é um lugar de celebração. Conferência não é apenas mais uma conferência, e aqui não é só mais uma conferência, aqui é uma celebração de 3 anos, que o Senhor tem estabelecido o reino dEle, neste lugar, em vocês e através de vocês. Vocês creem nisso? Glória a Deus. E foi interessante porque a gente estava conversando lá em cima, se deixasse a gente até esquecia que ia ter a sessão das 16 horas, gente. E o Vinícius, ele falou para mim: vou fazer então um período de adoração, acho que 15 minutos. Falei: Vinícius. E aí, quase que eu não consigo pregar, gente, porque agora me deixaram 20 minutos para pregar, né? Vocês seguram um pouquinho mais? Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo. Eu sei que o tema dessa conferência, desse aniversário, é preparando o caminho. E abra a tua Bíblia, por gentileza. Eu quero ler um texto aqui, João 1. João 1. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Diz assim: alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E em seguida, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Glória a Deus. Sabe, eu estava lendo esse texto agora, no final aqui desse momento de adoração, porque o interessante é que João, ele estava preparando o caminho, ele estava anunciando, ele pregava sobre a vinda de Jesus, ele pregava sobre um arrependimento. E quando Jesus ele vem, é interessante a humanidade de Jesus, ao ponto de Jesus chegar perto dele,
João falar: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, eu não sou digno de batizá-lo, e Jesus ele permanece naquele diálogo com João: não, você precisa me batizar. Estou aqui contextualizando, né? Porque Jesus, ele sabia que a vinda dele era para que ele pudesse ser como ele sempre foi e é, o exemplo para nós do que é o cristianismo, do nosso papel como homens e mulheres de Deus. Então ele coloca ali no lugar onde: João, eu preciso que você me batize, porque eu preciso ser exemplo, e eu preciso que você entenda que isso vai ser aquilo que vai permanecer acontecendo durante toda a pregação do Evangelho. Pessoas sendo salvas, sendo curadas, restauradas, mas pessoas sendo batizadas nas águas, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Então o que eu quero trazer hoje não é apenas o lugar de abrir o caminho, no sentido de pregar o Evangelho, mas abrir o caminho em ser uma referência do que é ter uma vida, um cristianismo real. Uma das coisas que eu falo bastante lá na igreja em Maceió é que, se nós vivêssemos a nossa vida lembrando de que um dia nós prestaremos conta diante do Senhor, talvez o nosso cristianismo ele seja diferente. Não é verdade? Porque parece que a gente vai se modernizando demais. Eu gosto das coisas modernas, eu gosto, mas a gente não pode perder a base do que é a palavra de Deus, do que são os valores, os princípios bíblicos, do que é a realidade do reino, do que é o meu papel e o seu papel como cristão, como filho e filha do Senhor. A referência que eu e você precisamos ser, não só dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na escola, na universidade, andando na rua. O testemunho, talvez eu esteja trazendo algo que você já ouviu, mas eu quero que você, saia desse lugar, talvez de: eu já ouvi isso, eu já ouvi aquilo, mas entre no lugar: eu estou vivendo isso? Realmente eu estou vivendo isso? Eu estava falando que nós também vamos ter uma conferência no final desse mês, que é a Conferência Nordeste lá da nossa igreja. Eu estava compartilhando que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, com 17 anos, eu ia em todos os lugares. O que estava acontecendo, que era um derramar da presença de Deus, era um lugar onde vai ter uma sala de oração, está tendo uma conferência, vai ter marcha para Jesus, está tendo lá, uma conferência Fogo e Glória. Eu lembro que eu estava nesses lugares, porque existia fome, sede pela presença de Deus. E parece que a gente vai crescendo, e a gente vai entrando num lugar onde nós vamos nos acomodando. A fome, será que nós estamos perdendo a fome? Será que nós estamos perdendo a sede? Será que nós estamos envelhecendo e os desejos pela vontade de Deus estão entrando nesse lugar? Sabe, talvez o que eu traga hoje seja para mim e para você o exemplo de uma vida que não pode parar. Nós precisamos continuar caminhando até que o Senhor venha nos buscar ou até que o Senhor nos recolha. Mas eu preciso caminhar sendo um exemplo. E eu quero compartilhar aqui um texto que eu gosto muito, que para mim tem muita expressão do que é realmente você ter uma vida com Deus, e você ser uma referência, não só para a tua geração, mas para gerações. É você ter uma caminhada onde você está olhando para Ele, independente da situação, independente se você está num tempo de bonança, independente se você está num tempo de escassez. E eu quero ler lá 2 Crônicas 20, se você puder abrir. Sabe, Jesus, em todo o tempo que ele andava, ele transformava pessoas. Sinais, prodígios e maravilhas o acompanhavam. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele não deixou de ensinar o caminho. Ele não deixou de instruir, ele não deixou de exortar, ele não deixou de ensinar. Quando ele começa a convocar os discípulos, ele começa a chamar ali os discípulos, ele traz eles para uma realidade. Ali que nem Pedro estava ali pescando, teve a frustração onde ele não estava conseguindo pescar nada. Jesus vai lá, faz um milagre, mas chega um momento que, imagina, você acaba de pescar uma pesca milagrosa, onde aquilo vai resolver a tua vida, porque aquilo pagaria as suas dívidas, traria uma provisão para a sua casa,
Jesus faz com que Pedro e alguns outros que foram chamados também ali, pudessem contemplar o feito de Jesus, mas Jesus olha e fala para ele: Pedro, se você está preparado, vem comigo, vem andar comigo, porque eu farei de você pescador de homens. Agora Pedro podia ter pensado ali: mas Senhor, acabamos de ter uma pesca milagrosa, isso aqui vai me gerar tanto recurso, isso aqui vai resolver a minha vida. E Jesus está falando: você está pronto para deixar isso para trás? E entender que isso aqui é só um detalhe do que você vai viver comigo? O Senhor está nos chamando para um caminho de viver algo poderoso, sobrenatural com o Senhor. É poderoso que nós vamos viver com Ele, você crê nisso? Sabe? E é um testemunho de vida. Então, esse caminho que o Senhor, Ele está nos fazendo trilhar, é um caminho para quando você olhar para trás, não é para um lugar que você vai voltar, mas é olhar para trás só para você poder celebrar e contemplar aquilo que o Senhor já está fazendo e já fez através da tua vida. Mas Ele vai continuar dizendo para você: continua caminhando. Eu gosto muito de Marcos 1, porque Marcos 1 vai falar sobre quando Jesus ele cura a sogra de Pedro. E aí naquela casa, aquela mulher ela é curada, ela começa a servir. Só que começa a aglomerar naquela casa diversas pessoas necessitadas, endemoniados, pessoas enfermas, pessoas que precisavam de oração. Jesus começa a orar por aquelas pessoas. O Senhor começa a operar milagres ali. Pessoas são libertas, curadas, salvas. Mas chega um momento que Jesus ele sai, ele se retira e ele começa o quê? A caminhar. Porque ele sempre vai ser o nosso exemplo. E ele começa a caminhar porque ele precisa orar, ele vai orar. E ali os discípulos vão atrás dele, chegam para ele e falam: Jesus, ainda tem pessoas que precisam de oração, pessoas enfermas, pessoas necessitadas. E Jesus ele vira para eles e fala: olha, nós precisamos ir para as cidades vizinhas, porque lá também tem pessoas que precisam de oração. E sabe o que Jesus está fazendo ali? Ele está mostrando para ele está mostrando para os discípulos ali, que Jesus na caminhada dele, ele não estava olhando para as necessidades, ele estava atento ao propósito que o Senhor havia estabelecido. E o propósito dele era a cruz. E é claro que por onde ele passasse, ele ia suprir necessidades. Por onde ele andasse, ele ia operar. Mas a questão é que muitas vezes nós paramos na necessidade. A igreja pode se tornar o lugar da tua necessidade. Aonde você vem para cá, não para receber a instrução de Deus, para quem você precisa viver como propósito de Deus, mas talvez a igreja possa se tornar um lugar, aonde aqui é só: Senhor, eu trago as minhas necessidades. E o Senhor quer trazer você aqui para alinhar propósitos na tua vida. E Jesus ele traz ali para eles: olha, se nós precisamos ir para cidades vizinhas. Mas a verdade é que as cidades vizinhas era uma trajetória para o destino final de Jesus, que era a cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, o que diz lá em Isaías 53, a partir do versículo 4? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. E ele continua dizendo que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um trilhava o seu caminho. E a Bíblia fala que ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e como ovelha muda ele foi para o matadouro, ele não abriu a boca. Sabe o que ele está ensinando ali? Ele está ensinando que eu não ando pela necessidade, eu ando pelo propósito. O propósito é a cruz. Na cruz eu vou suprir todas as suas necessidades. Mas olha, vem comigo nesse caminho, porque eu quero te ensinar, na verdade, como é você ter uma vida comigo. Não é somente você olhar para os milagres, não é só você contemplar os meus feitos, mas é você entender como precisa ser a tua vida. Porque quando Jesus ele começou a puxar ali os discípulos, ele começou a ensiná-los, e esse lugar aqui é um lugar de ensino para a tua vida. Não é apenas um lugar para você ficar: Senhor, olha aqui minha necessidade, pastor, olha aqui por isso, a minha dificuldade, olha isso aqui, olha a minha dor. É você ficar com a tua atenção na necessidade. E você precisa entender: o Senhor quer me colocar num trilho,
num caminho aonde Ele vai estabelecer o propósito dEle, e eu vou ver as minhas necessidades sendo supridas, enquanto eu caminho no propósito. Então, 2 Crônicas 20, eu gosto muito desse texto. Talvez você ache que não tem nada a ver com o tema, mas eu quero mostrar a trajetória que o rei Josafá, ele trilha até um lugar de vitória, só que ele não vai sozinho. Ele, como rei, ele se torna o exemplo para como se deve caminhar, independente de você ter uma notícia ruim. Caminhar olhando para o Senhor, servindo o Senhor, amando o Senhor, tendo vida de oração, de jejum, de adoração, de temor, de fé, de coragem, de posicionamento. E aqui continua e começa já dizendo assim, versículo 1: depois disto, os filhos de Moabe e os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engede. Então Josafá sentiu medo. Josafá, alguém humano, um ser humano, independente de ser um rei, sentiu medo. Só que, olha o que a palavra de Deus diz aqui: ele sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor. Ele foi orar, ele foi buscar o socorro do Senhor. E não só isso, ele não foi de qualquer forma, ele foi para um lugar também de estabelecer um jejum nacional. Olha aí, convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Então a primeira coisa que eu começo a perceber nesse texto é que quando o rei Josafá ele recebe uma notícia terrível, que uma grande multidão vem contra ele, independente dele ter sentido grande medo, ele se posiciona. Se eu conheço o Senhor, se eu temo o Senhor, se eu conheço os valores e princípios que são do reino de Deus, então eu não vou olhar para essa circunstância, mas eu vou olhar para o meu Senhor. Eu não vou olhar para a grande multidão, eu vou olhar para aquilo que já está estabelecido no reino de Deus. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso começar a jejuar, porque o jejum vai fazer com que eu mate qualquer carnalidade sobre mim, e eu vou estar alinhado para poder estar discernindo, sensível para discernir aquilo que o Senhor quer soprar, falar e estabelecer. Agora perceba, ele como um rei, um líder, ele não faz isso sozinho. Ele estabelece, ele convoca jejum. Olha aqui, ele convoca jejum sobre toda Judá, sobre a terra de Judá. Então ele está começando ali a mostrar para Judá que eles precisam entrar nesse lugar de conhecer o Senhor, conhecer os feitos do Senhor durante os momentos de tribulação. Porque quando você consegue conhecer o Senhor no momento de tribulação, vai ser fácil você também ter um coração grato nos teus momentos onde o Senhor ele corresponde às tuas expectativas. Mas o grande desafio é: será que eu e você conseguimos trilhar esse caminho de permanecer quando as notícias não são tão boas? Ao mesmo tempo, será que eu e você conseguimos manter pessoas nesse lugar de convicção de que o Senhor é rei, de que o Senhor governa e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Esse é um grande desafio que eu e você temos, e nós cremos que o Senhor está fazendo algo aqui em Belém. Nós cremos que o Senhor está, preparando realmente um caminho para algo poderoso que vai fluir aqui em Belém. Eu sei que tantas coisas já aconteceram aqui, né, de tantas épocas, mas o Senhor, Ele sempre tem algo novo, né? E nós pudemos celebrar esse ano, porque veio a notícia do Descende, que nós temos o privilégio de poder sediar no Brasil, aqui em Belém. Vai ser um dos estádios onde nós estaremos também aqui, clamando, adorando, proclamando o reino de Deus, anunciando. E uma das coisas que aconteceu no Descende em 2020 no Brasil, foi a onda de evangelismo que aconteceu em São Paulo, quando nós estivemos lá em São Paulo e também em Brasília, pessoas tendo experiências sobrenaturais no meio das ruas, e o Senhor está preparando o Descende aqui para Belém. Glória a Deus. Na verdade, se nós tivermos um olhar profético
entendermos o que o Senhor está fazendo. Por que Belém? É porque o Senhor, Ele está nos levando para enxergar aquilo que Ele está abrindo como caminho para essa terra. O Senhor está abrindo um caminho nessa terra. O Senhor está preparando esse caminho para que eu e você possamos estar lá naquele estádio, sabe, adorando, honrando a presença de Deus, mas também sendo encorajados e capacitados, preparados para sairmos de lá e não só estarmos novamente aqui no culto, buscando as nossas necessidades, mas agora trazendo pessoas, uma grande multidão junto conosco, que vai entender o que é estabelecer uma vida de oração, o que é estabelecer uma vida de jejum, o que é ser sensível à voz do Espírito Santo, o que é ser sensível e discernir a vontade do Senhor. Glória a Deus. E isso aqui é só o começo dessa caminhada que o rei Josafá começa a trilhar. E olha só, lá continuando o versículo 4, todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o quê? O Senhor. Então olha só a liderança desse homem. Olha só o que esse homem começa a ensinar com a vida dele e trazer o engajamento da terra de Judá junto com ele. As pessoas começaram a vir de diversos lugares. Isso é uma boa oração para nós fazermos. Senhor, nós cremos que as pessoas vão começar a vir de diversos lugares aqui de Belém, e vão encontrar nesse lugar, um lugar que estabelece uma vida de busca ao Senhor, de oração, jejum, de adoração. Você crê nisso? Sabe, precisa partir de nós. Só que isso não vai fluir apenas da vida do pastor Felipe, isso não vai fluir apenas de quem pastoreia, isso tem que fluir do corpo de Cristo. Porque isso não está estabelecido apenas, a palavra não está falando, isso aqui é só para os pastores, os profetas, os presbíteros, os líderes. Isso aqui é algo que não atendeu apenas a uma geração, mas diversas gerações. Porque continuando aqui, olha o que a palavra de Deus diz, versículo 5. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, no templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu, Deus que habita soberanos céus, não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra, na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ele não está aqui trazendo ali as necessidades, ele está colocando o Senhor no lugar de honra. E continua: não deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porque ele leva o teu nome, ó Yahvé, ó Senhor. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo, os nossos olhos estão postos em ti. Eu acho lindo esse texto, porque aqui mostra o rei Josafá, ele trilhando um caminho e ensinando um povo a trilhar esse caminho de oração, de jejum, de trazer quem é Deus, os feitos do Senhor, mas também colocar o lugar de vulnerabilidade, o lugar de dependência, porque na verdade estamos falando de um rei, estamos falando de um rei Josafá, que tinha um reinado, que ele tinha os seus súditos, com certeza ele deveria ter um exército, ele poderia entrar num lugar arrogante e dizer:
não se preocupa, nós vamos atacá-los, nós vamos lutar contra eles. Mas ele entra num lugar, primeiro, de reconhecer quem ele é, reconhecer a sua pequenez diante de um reinado que é sobrenatural, é celestial. E ele entra num lugar de vulnerabilidade, aonde ele coloca: Senhor, nós não temos poder, nós não temos condições de enfrentar essa grande multidão que vem contra nós, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Sabe o que ele está fazendo? Tem um povo olhando para ele, e aquele povo que está olhando para ele, agora não estão mais só olhando para o rei Josafá, porque o rei Josafá, ele está tirando os olhos deles, quanto a ele, está fazendo com que eles também entrem nesse lugar. Os nossos olhos estão postos em Ti. Ele não fala os meus olhos, ele fala os nossos olhos. Então ele está fazendo com que aquele povo, eles entendam que preparar um caminho, primeiro começa na presença de Deus. Preparar um caminho, primeiro começa nos valores do reino, na base do evangelho. Começa em você viver uma vida, um cristianismo real, de verdade. E olha só, continuando. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, e no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção todo Judá e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Olha que precioso isso. Sabe uma das coisas que eu percebo nesse texto, nessa história, é que a vitória do rei Josafá, ela aconteceu, não quando ele recebeu essa palavra agora profética, essa palavra através do profeta Jaziel. A vitória do rei Josafá aconteceu quando ele entrou nesse lugar de temor e vulnerabilidade, e ele entrou num lugar onde ele se permitiu ser real, ser verdadeiro na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho condições, mas os meus olhos estão postos em Ti. Ali foi a vitória dele, porque ali foi o lugar da dependência, ali foi o lugar onde a oração dele não foi uma oração simplesmente bonita, mas foi uma oração real, foi a verdade. E ele, assim como nós vemos na palavra do Senhor, ele anda em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E uma das coisas que eu tenho falado é que você adorar em espírito e em verdade, muitas vezes não é as palavras tão bonitas, não é a oração tão cheia de requintes e de palavras difíceis, mas é a tua oração verdadeira. Ele é verdadeiro. Eu já tive diversos momentos de subir em cima de um púlpito como esse e não estar bem, e de chegar e falar: Deus, a minha oração é: Senhor, eu não estou bem. Senhor, é só o Senhor na minha vida aqui. Eu preciso do Senhor. Eu não estou bem. Essa é a verdade do meu coração. E aí sabe o que acontece? O Senhor vem com a verdade dele. E o Senhor te restaura, te restabelece, te unge, te prepara. Ele te fortalece para você continuar cumprindo o propósito. Então muitas vezes a gente quer falar tantas coisas, mas será que o que nós estamos falando realmente é a nossa verdade? E se nós quisermos trilhar um caminho aonde as pessoas vão ver em nós os valores do reino, elas precisam primeiro encontrar em você verdade. Que você vive um evangelho de verdade. Que a tua palavra, quando ela é dita, existe verdade. Que o teu comprometimento, não só na igreja, mas no teu trabalho, com as pessoas na qual você dá a sua palavra, existe verdade. É onde as pessoas olham para você e podem ver: esse aqui realmente testemunha como um homem e uma mulher de Deus. Porque aquilo que eles falam, eles vivem. Quem eles são como pai, como mãe, como esposa, marido, como filhos, isso aqui é a realidade da vida deles. Aquilo que é pregado ali através deles, isso eu posso testemunhar, é a realidade da vida deles. E nós estamos falando de preparar um caminho.
E sabe, nós estamos preparando o caminho para gerações. Gerações estão olhando para nós. Hoje eu vejo adolescentes, até mesmo jovens já casados, que eu lembro que eles eram pequenininhos, eles me viam ali liderando louvor e adoração, e eles ficavam na frente da igreja com um violãozinho pequenininho lá, tocando, estava tudo errado, mas eles estavam olhando para mim ali, e me vendo como uma voz na vida deles, aonde ali o Senhor estava gerando algo, o Senhor estava despertando algo no coração deles. Não estou falando aqui num lugar de vaidade, me entenda, mas eu estou falando num lugar onde uma geração estava olhando para aquela geração que estava ministrando, e hoje eu posso testemunhar desses jovens que hoje são casados, estão cumprindo o propósito de Deus, tendo vida de adoração, alguns já são líderes de adoração, até mesmo conhecidos, reconhecidos. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou para estabelecer esse caminho, onde nós somos exemplos daquilo que Ele sempre é e permanecerá sendo exemplo da nossa vida. E olha só, eu gosto muito dessa pregação expositiva, eu vou continuar aqui. Então aqui o profeta Jaziel, ele está dizendo: prestai atenção todo Judá, versículo 15, vós habitantes de Jerusalém, tu ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do exército de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Olha só que interessante, o que está acontecendo aqui. Depois que tem aquele momento de oração, de vulnerabilidade, Deus levanta um profeta que vem e traz uma palavra, onde ele está encorajando o rei Josafá e todo o povo: olha, não temam, porque essa luta não é sua, é de Deus, e glória a Deus por isso. Só que ao mesmo tempo, ele está tirando eles de uma zona de conforto, aonde continua dizendo: amanhã vocês vão descer até a ladeira de Ziz, vocês vão até o lugar do confronto. Então aqui está sendo um desafio da parte de Deus, para verificar se realmente provar, se realmente o rei Josafá e o povo estarão nesse lugar que realmente eles começaram a ter ali, de oração, jejum, vulnerabilidade. Mas agora deixa eu ver se a tua fé realmente ela está firmada em mim. Deixa eu ver se você crê realmente nos homens de Deus que eu levanto. Deixa eu ver se você crê realmente naquilo que eu estou trazendo sobre a tua vida como uma palavra de encorajamento, para que você possa contemplar com os teus olhos humanos os meus feitos lá na frente. E ele fala: amanhã você vai descer até o lugar do confronto. Olha só. E aí continua dizendo: então Josafá, o que ele faz? Olha o que a Bíblia diz aqui, versículo 18: então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Olha que lindo! Tudo isso tem a ver com essa conferência, tudo isso tem a ver com elementos que nós estamos vendo aqui, ó, em cima deste púlpito. Não adianta você achar que você vai tocar o coração de Deus se você não viver realmente a base do Evangelho. Hoje eu tenho falado isso, tem tantos ministérios de louvor e adoração aparecendo, mas muitos deles são como tabernáculo oco, não tem nada dentro, só está replicando o que os outros estão buscando na presença de Deus. E não é isso que o Senhor me chamou e chamou para você viver. Porque aqui o rei Josafá ele está mostrando o que é ser uma vida cheia de Deus. O que é você entender um lugar de oração no momento de tribulação, um lugar onde você permanece confiando no Senhor enquanto uma notícia ruim veio. E aqui ele está estabelecendo aqui um trilhar para esse povo: olha, permaneça. Eles não estão mais falando dos inimigos. Você pode perceber que nada aqui mais está falando dos inimigos. Está falando sobre aquilo que eles estão vivendo no Senhor, a resposta do Senhor para eles,
e uma direção também do Senhor. Agora vocês vão até o lugar do confronto, porque agora não é só a oração, mas agora é a tua fé em ação. Agora vocês vão ter que descer até o lugar do confronto. E aí olha o que o rei Josafá faz: um coração quebrantado, um coração reto, um coração temeroso. Ele se prostra com o rosto rente ao chão, porque ele está ensinando esse caminho. É assim que se vence uma batalha, é assim que se caminha com Deus, rosto em terra. E aí olha o que o povo faz. O povo, os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram o que? A louvar e adorar o Senhor. Sabe, uma das coisas que você vai ver lá em Êxodo 40, está falando ali sobre, já perto do final, a reta final da construção do tabernáculo de Moisés. E é interessante porque o tabernáculo, ele tem diversos elementos, e esses elementos eles se conectam. Mas o interessante é que, quando Moisés termina o tabernáculo, a palavra de Deus fala que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Diz que quando a nuvem se levantava, o povo ia adiante, quando a nuvem parava, o povo parava. Só que está falando quando o tabernáculo fica pronto. Só que naquela época, o tabernáculo ele era feito com diversos elementos. Aí tinha madeira, tinha o tecido, tinham as cordas, tinham as pedras preciosas, tinha tantas coisas, os elementos dentro do tabernáculo, que eram ali a arca da aliança, tinha lá a mesa dos pães asmos, a pia do lavatório, o altar do sacrifício, tantas coisas, tinha o candelabro. Agora, quem o Senhor estabeleceu hoje como tabernáculo? Quem? Nós. Fala para a pessoa do teu lado, você é o tabernáculo. Mas fala com convicção, você é o tabernáculo. Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens, Ele habita em mim e em você. E o que eu estou falando de um tabernáculo oco é que hoje não dá para você sair andando com as cordas, com a pedra preciosa, a madeira, os tecidos, a cortina, as coisas e falar assim, eu sou o tabernáculo. O tabernáculo hoje, os elementos agora é oração, jejum, é isso aqui que o rei Josafá está ensinando e conduzindo o povo. É esse tabernáculo que ele está ensinando, que eu e você precisamos ser. Um tabernáculo cheio da palavra, cheio de oração, cheio de vida. Onde nós não estamos com uma máscara de oxigênio aqui para respirarmos, mas nós estamos respirando por nós mesmos ali, nós estamos respirando pelo Espírito, nós estamos respirando com saúde, com vida. E é isso que eu estou falando. E aí nós precisamos começar a entender, por que eu faço parte do ministério de intercessão? Simplesmente porque eu não sei tocar, eu não sei cantar, e o que me resta é interceder? Intercessão tem que fazer parte da nossa vida, independente de ministério de intercessão, você tem que ser o intercessor. Aí nós pensamos, por que o Senhor me colocou no ministério de adoração, de louvor e adoração? Glória a Deus por isso, cada um tem um chamado, mas o Senhor está ensinando, adorador, você tem que ser adorador. Não sei se você percebeu, mas o Vinícius estava aqui, agora vai você para a presença de Deus, vai você ter o seu encontro, você expressa com a tua vida, expressa com o teu corpo, porque nós ficamos reféns de algo que nos conduza, e dentro da tua casa, dentro do teu quarto, você precisa ser esse mesmo adorador. Não é um instrumento que tem que definir qual é o lugar que você chega da presença de Deus. O que define é o quanto dessa caminhada aqui que o rei Josafá está nos ensinando. O que define é o quanto de vida de oração eu tenho, o quanto de vida de jejum eu tenho, o quanto de vida de fé eu tenho, o quanto de vida de vulnerabilidade na presença dele eu tenho, de verdade na presença dele eu tenho. O quanto de fé, sabe, colocada à prova eu tenho. O quanto de olhar para Ele eu tenho. Porque hoje o que nós vemos muitas vezes é uma vida de murmuração. Ah, o problema, os inimigos, olha só, eu estou morrendo de medo. E eu volto a dizer, aqueles nem estão mais falando dos inimigos. Eles só estão mostrando como é uma conduta de uma vida cristã. Rosto em terra, vida de louvor,
e a adoração. Continuando, eu vou ler aqui com vocês. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus. Olha que lindo. E estareis sempre seguros, confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Continuando. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem à frente do exército, vestidos o quê? De trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que lindo. Ele não está nem sabendo quantos, ele não está olhando para os inimigos, ele só está nesse lugar de obediência. É isso que veio da parte de Deus, então é isso que eu vou fazer. Só que eu vou fazer de qualquer forma, porque às vezes Deus fala e nós ficamos ali, acomodados, só esperando. E o Senhor está ali, impulsionando ele para passos de fé, e ele está continuando ali andando, e ele levanta, ele começa a ensinar o povo: olha, permaneçam. Ele começa a encorajar o povo: permaneça nesse lugar, crendo no Senhor, o vosso Deus. Continua crendo naqueles que o Senhor tem levantado como vozes para a nossa geração. Estou contextualizando. Mas ele está falando: agora, nós não podemos ir de qualquer forma. Essa caminhada, ela não é feita de qualquer forma. Nós precisamos continuar na frente dessa batalha em adoração. Nós precisamos permanecer com a adoração nos nossos lábios. Só que não é só de qualquer forma. Nós precisamos trocar as nossas vestes. Olha o que ele fala: vestes, trajes sagrados. Tem versões que falam vestes limpas. Infelizmente, eu estava compartilhando numa viagem que eu fiz. O ano passado foi um ano muito difícil para nós, meio cristão. Tivemos diversos escândalos no meio evangélico, não é verdade? E muitos desses escândalos de homens e mulheres de Deus, que já estão há 20, 25, 30 anos no ministério. E é isso que eu estou falando. Não é a quantidade de tempo que você tem no ministério, é a quantidade de tempo que você tem na presença de Deus. É porque é isso que vai fazer você estar estabelecido e vivendo o propósito do Senhor. Então aqui eles estão nesse lugar onde eles estão com vestes limpas. Olha, troca suas vestes. Talvez essa seja a conferência que o Senhor vai te impulsionar a trocar as vestes. Talvez é a conferência que o Senhor vai dizer para você: olha, eu sei que você já tem tantos anos de ministério, eu sei que você já participou da fundação dessa igreja, de talvez até outras igrejas, mas deixa eu te falar uma coisa: você parou nisso. Você não adora mais como adorava, você só quer contar daquilo que você viveu lá atrás. O que Deus tem feito hoje? Porque eles estão falando de algo que eles estão vivendo agora, naquele momento. O que eu e você estamos vivendo agora, que vai marcar essa geração, e que vai se tornar uma referência para a próxima geração. O que o Senhor está estabelecendo sobre a Alto Monte Church aqui de Belém. Talvez você esteja aqui pensando: mas tem tantas conferências grandes, e como nós somos? Ainda somos aqui, talvez 100 pessoas, 120 pessoas. O Senhor quer mudar a tua mentalidade, porque não é o tamanho da igreja, é o tamanho de você, é o tamanho que você é na presença de Deus. É o tamanho da tua fé, é como você se vê, é como você vê aquilo que o Senhor quer fazer em você, através de você. Glória a Deus por isso. O rei Josafá estava aqui, ele sabia quem era o Deus dele, ele só foi seguindo ali o fluir, e continuando. Vamos lá, correr aqui. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe, e os guerreiros dos montes de Seir,
que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Fala comigo, derrotados. Deixa eu resumir aqui por causa do horário. Meu Deus, 6 já era para estar começando a outra sessão, né? A culpa não foi minha, gente, vocês sabem disso, me perdoem. Mas não foi, uma parceria nossa aqui. Mas olha que lindo aqui, eu vou resumir. Quando eles chegaram no lugar do confronto, eles puderam contemplar, se deparar com aquilo que havia sido dito da parte do Senhor através do profeta Jaziel. Nessa peleja não tereis que pelejar, vocês só vão precisar crer, mas vocês vão ter que ir até o lugar do confronto. E quando eles chegam naquele lugar, assim como a palavra que diz, o Senhor ali armou uma situação onde eles começaram, os inimigos, a lutar entre si, e aquela palavra se cumpriu. E quando eles chegaram, eles puderam ver com seus olhos ali, humanos, e contemplar, essa palavra do Senhor se cumpriu. Mas por que essa palavra também se cumpriu? Porque ele encontrou em Josafá e naquele povo, um povo que estabeleceu um caminho que eles queriam trilhar, um caminho de temor, de confiança no Senhor, de uma fé que está firmada na rocha, e no meio da prova, essa fé, ela ainda é mais fortalecida. E eles vão lá e eles começam a pegar dos despojos da guerra. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que quando eles terminam, porque eram tanto que nem eles mais podiam carregar, a Bíblia aqui, olha o que a Bíblia está falando. Versículo 26, eu vou encerrar com isso. A banda pode subir. Você podia falar amém, não é? Está vendo? É fé. Quando a gente fala banda pode subir, é porque você já está visualizando bateria, guitarra, teclado, baixo, amém? Quem crê nisso? Quem crê, fala eu creio. Então eu vou falar de novo, a banda pode subir. Aê, glória a Deus, é isso. Olha aqui o versículo 26. No quarto dia eles se reuniram no vale Berahá, o vale chamado Vale da Bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção. Olha que poderoso. Eles já contemplaram a vitória. Eles já puderam ali visualizar os feitos do Senhor. Mas ele continuou mostrando qual é o exemplo que precisa ser dado. Ele mostrou qual é o caminho que continua sendo o caminho verdadeiro para mim e para você. É esse caminho de que, independente de vencer a batalha, independente de termos os despojos, nós continuamos louvando ao Senhor e estabelecendo lugares, estabelecendo ali, como eu posso dizer, meu Deus, fugiu a palavra, não uma referência, mas eu estou estabelecendo ali não é um legado, Jesus. Oi? Não, meu Deus, é um marco, mas pode ser um marco, mas fugiu a palavra, meu Deus do céu. Memoriais. Eu estou estabelecendo um memorial. Aqui foi o lugar onde nós pudemos contemplar aquilo que nós buscamos na presença de Deus. Sabe, memoriais. Então eles saíram daquele lugar com os despojos da guerra, voltaram, louvando e adorando o Senhor, estabelecendo memoriais. Esta conferência é o memorial que eu e você podemos estabelecer. Hoje começou algo que vai perpetuar por gerações. Memoriais. E olha que lindo. Continuando, diz assim: mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto o Senhor os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Olha o que eles estão falando aqui. Eles não estão falando que a vitória foi de Josafá, eles não estão falando que a vitória foi da terra do povo de Judá. Eles estão celebrando, eles estão exultantes, porque o Senhor venceu a batalha. Sabe o que é isso? É você entender quando a palavra de Deus diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É você estabelecer esse memorial.
tudo é dele, tudo é para Ele. Essa vai ser a minha jornada, aonde tudo que eu fizer, as pessoas vão olhar para mim e vão ver que não para em mim, vai para Ele, eu devolvo para Ele, eu faço com que os olhos deles se voltem para Ele. A adoração não é a minha voz bonita, não é o quanto eu toco, não é a pregação que eu me comunico tão bem, não é a unção, não, é Ele. Sabe, é onde as pessoas vão olhar e não ver um pregador, não ver um ministério de adoração, mas ver Jesus sendo rei, sendo estabelecido aqui como o rei, a voz principal deste lugar. E finaliza, entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações. Olha só, agora não era mais a terra de Judá, agora é o temor do Senhor veio sobre todas as nações. Aquilo que estava acontecendo, aquele trilhar, agora estava sendo uma referência para as nações. O temor do Senhor veio sobre todas as nações. Glória a Deus. Quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel, e aí vem a resposta, ou o resultado, a bênção do Senhor sobre você ter uma vida onde o teu nome não é exaltado, mas o nome do Senhor. Aí você tem a recompensa, e a recompensa é: e o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Olha que poderoso. Glória a Deus. Sabe, eu creio que é esse caminho que o Senhor ele usou João Batista para ensinar. É esse caminho que Jesus nessa terra nos ensinou a trilhar, e é esse caminho que Ele espera que eu e você venhamos ensinar, não só a nossa geração, mas todas as gerações. Porque não significa que a minha idade não possa ensinar alguém que seja mais velho, e não significa que eu não possa aprender com quem é mais velho ou com quem é mais novo. A questão é, se nós estivermos permanecendo nos valores do reino, isso vai estar tão dentro de nós, que isso vai marcar as gerações. E assim como nós lemos aqui, isso vai transcender gerações e nações. Você crê nisso? Vamos ficar em pé. Glória a Deus.